Capítulo 1072. O conteúdo deste mural se tornará realidade no mundo físico. Seja Klein ou Leonard, eles não puderam deixar de repetir as palavras da senhorita. Justiça em seus corações. Se os murais do outro lado determinaram a história do mundo do livro, então era considerado apenas surpreendente. No entanto, a descoberta deste lado seria suficiente para abalar o coração de todos e provocar uma enorme reviravolta em todos os seus corpos. As imagens que você retratou definitivamente apareciam no palco do mundo real, não em um mundo ilusório. Este foi o desempenho de uma divindade. Não é tão exagerado, certo? Depois que Leonard repetiu a afirmação, ele sussurrou em voz baixa, achando difícil de aceitar. Klein, por outro lado, iniciou sua análise por hábito. Mesmo que 008 só possa afetar uma cidade grande, tornando difícil ultrapassar esse intervalo, sequência 1. Autor do caminho do espectador deve ser semelhante. E a singularidade do visionário foi confirmada estar nas mãos de Adam. Então, do que esta cidade dos milagres depende para garantir que o conteúdo deste mural se tornará realidade? O poder divino do dragão da imaginação daquela época? Quando este livro foi elaborado, o conteúdo dos murais já havia sido marcado no mar do subconsciente coletivo, afundando-se profundamente e espalhando sua infecção em todas as direções, de modo a levar geração após geração a realizar isso sem perceber? Se isso for verdade, então a possibilidade de fazer outro mural se tornar realidade seria definitivamente nula, pois o dragão da imaginação já morreu e não há como fornecer mais poder divino. Mas podemos tentar. Se o conteúdo do novo mural realmente acontecer no mundo físico, significa que esta cidade dos milagres é realmente Livesey e contém um enorme segredo. Também implica que as questões relativas ao caminho do espectador são mais profundas do que eu imaginava. Autor, existe um nome de poção como esse? Ao ouvir os pensamentos de Klein, Leonard não pôde deixar de murmurar. Comparado a como o nome dragão da imaginação poderia ser esticado para fazer uma inferência ao nome visionário, o nome da poção autor era mais atraente. Isso fez a imaginação correr solta. Parecia mais sair da realidade e entrar no reino da fantasia. Audrey, que há muito conhecia o nome das poções de alta sequência do caminho do espectador, de repente teve outro pensamento. Singularidade. O Senhor Mundo realmente conseguiu vincular e analisar tantas coisas em um instante. Impressionante. Eu o elogiei diretamente? O Senhor Mundo já ouviu tudo. Este salão é realmente difícil de se adaptar. Não, Senhor Mundo, estou realmente elogiando você, estou falando sério. Audrey sentiu-se um pouco envergonhada no início, mas depois rapidamente ajustou seu estado de espírito, tentando ao máximo manter a calma. Traço reticências, como esperado de uma psiquiatra. Ela se ajustou muito rapidamente, pensamento veio à mente de Klein. Como esperado, o Senhor Mundo não é tão frio quanto parece. Ele é o tipo de pessoa que murmura interiormente para si mesmo. Eu não disse nada. Assim como Audrey pensou instintivamente em algo, ela imediatamente negou. A mesma voz ecoou em torno de Leonard. O disfarce de German Sparrow de Klein não é ruim. Quase todo mundo que o conhece acredita que ele é frio e louco. Quem diria? No momento em que os pensamentos de Leonard estavam prestes a vagar, uma voz o interrompeu. Cale-se. Olhando para a forma como German Sparrow estava vestido, ele estendeu as mãos e conteve o riso ao dizer: Veja, isso não foi frio o suficiente, certo? Frio? Então pressionarei diretamente o crucifixo do sem sombra contra sua cabeça. Se você não quer sua característica de Beyonder, doe-a para as pessoas que precisam dela. Sem poder usar a cogitação para controlar seus pensamentos,
Klein retrucou instintivamente. Audrey olhou para o Senhor Mundo e depois para o Senhor Estrela. Então eles têm tanto drama em seus corações. Eu só poderia dizer que esse era o caso do Senhor Estrela, mas não consegui ler o que está por baixo da face impassível do mundo. Jean, Boss, Minnie. Em momentos cruciais como esse, a experiente Audrey manipulou seus pensamentos à força para começar a recitar nomes, a fim de impedir que seus pensamentos se dispersassem. Quem são eles? A atenção de Leonard foi desviada. Eles são os cães e cavalos que minha família cria, respondeu Audrey educadamente. Um cão de caça custa 450 libras. Klein de repente se lembrou da sugestão do mordomo Walter de comprar um lote de cães de caça quando comprou a mansão Maigur. Porque a primeira coisa que passa pela cabeça do Senhor Mundo é o preço. Esta pergunta flutuou na mente de Audrey. Leonard franziu os lábios. Mesmo sem ter dito uma palavra, ele respondeu: isso não é normal? Esse sujeito sempre foi um pouco exigente com isso, eu me lembro. Antes que pudesse terminar, Klein tossiu levemente e disse: continuaremos explorando as outras áreas e, quando tivermos tempo, realizaremos experimentos nos murais. Este salão realmente complica as coisas com muita facilidade. O ponto principal é que a privacidade de todos será colocada em primeiro plano se não estivermos focados. Ao ouvir a última frase de sua reclamação, Audrey e Leonard não puderam deixar de rir alto, mas não por vontade própria. Vendo que o Senhor Mundo claramente não queria que a situação se transformasse em caos novamente, Audrey ergueu a cabeça, olhou para o teto, concentrou sua atenção e começou a trabalhar. O mural do lado direito controla o mundo do livro, e o esquerdo parece afetar a realidade. E se você desenhar o mural no teto? O que aconteceria? Klein imediatamente fez uma conexão. A autoridade do dragão da imaginação contém pelo menos 3 aspectos: um reino imaginado descerá sobre o mundo físico, um futuro declarado que acontecerá no mundo real, e objetos imaginados que serão conjurados. O primeiro ponto corresponde ao mural direito, e o segundo ponto corresponde aos nossos palpites no mural esquerdo. Então, poderia o espaço em branco no teto do palácio estar relacionado à terceira autoridade? Contanto que você desenhe um objeto que imaginou no teto, ele será conjurado e poderá ser usado. Audrey entendeu facilmente o que o mundo significava. Então, e se eu desenhasse um dragão da imaginação? Leonard sugeriu. Klein olhou para ele novamente. Em primeiro lugar, você teria que ter visto o dragão da imaginação sem desmaiar completamente e perder o controle. Em segundo lugar, você precisa restaurar os principais detalhes do corpo dele. Por fim, você tem que saber desenhar. Talvez eu não saiba como fazer isso agora, mas isso não significa que não possa fazer isso no futuro. Posso contratar um professor particular para me ensinar, Leonard resmungou em resposta, e a que se referem os principais detalhes. Sua estrutura corporal, ou os símbolos e padrões representados na divindade. Nesse momento, Audrey franziu os lábios e disse com um tom enérgico, controlando-se para não cair na gargalhada: eu sei desenhar. Esta era a habilidade básica para uma dama nobre, e Audrey era bastante talentosa nesse aspecto. Sim, podemos tentar no futuro, quando houver tempo. Klein assentiu e caminhou em direção ao pilar gigante bem em frente ao salão principal. Seu plano para esta expedição era primeiro obter uma compreensão completa da situação antes de considerar como se aventurar mais fundo. Ao mesmo tempo, ele pensou em outra coisa por causa da pergunta de Leonard. Os símbolos e padrões da divindade. Eles contêm bastante conhecimento misto. Pode até permitir que as pessoas aprendam as fórmulas de poções correspondentes e os poderes Beyonder depois de sobreviverem ao impacto de testemunhá-la diretamente.
Então, antes da primeira ardósia da blasfêmia aparecer, o que alguém obteria se sobrevivesse olhando diretamente para um semideus ou até mesmo um deus antigo? Não existiam fórmulas de poções naquela época. É somente através do uso de uma poção mágica para avançar passo a passo a forma de criatura mítica que o aspecto da divindade é capaz de conter esta porção de conhecimento. Ou talvez, depois que a fórmula da poção apareceu, as criaturas míticas que usaram qualquer método de avanço tiveram o conhecimento correspondente forjado dentro delas. Se for por causa das duas razões que inventei, significa que o conhecimento da divindade pode mudar e pode aumentar. Os anjos do caminho do saqueador têm a capacidade de alterar esse conhecimento ou até mesmo excluí-lo diretamente. As considerações do Senhor Mundo são tão profundas e sábias. Elas envolvem níveis muito altos. Audrey não pôde deixar de pensar. Leonard também não conseguia controlar a voz em seu coração. Existe tal coisa? Eu deveria perguntar ao velho quando eu voltar. Esse sujeito com certeza sabe muito. Não é totalmente um disfarce quando ele está agindo como German Sparrow. Pelo menos essa sensação de sabedoria parece pertencer a ele. Obrigado pelo seu elogio. Pare. Com uma pequena garrafa de sangue em uma mão e o crucifixo do Sem Sombra na outra, Klein se forçou a controlar seus pensamentos e lançou seu olhar para o trono do Deus antigo. Eles estavam em suas formas de corpo espiritual agora. Embora eles não pudessem voar devido às restrições do salão principal, sua velocidade máxima ainda era muito mais rápida que sua forma humana. Foi só então que Klein percebeu que, atrás do pilar que parecia o trono do dragão da imaginação, havia um túnel escuro. Não consigo ver nada. Se ao menos houvesse luz, um pensamento subconscientemente passou pela mente de Audrey. Então, naquele túnel, uma luz pura e suave brilhou, iluminando completamente o interior do túnel. Sem precisar entrar, Klein, Leonard e Audrey viram um par de portas duplas de bronze na extremidade mais profunda do túnel. Havia inúmeros símbolos indescritíveis cobrindo a porta, como inúmeras correntes que se estendiam atrás, como se estivessem selando alguma coisa. Emitia uma sensação pesada e misteriosa. Na cidade dos milagres dos dragões, na residência de um deus antigo, aparentemente havia uma porta selada atrás de seu trono. Quase ao mesmo tempo, os três pareceram olhar pela porta de bronze e para a escuridão lá dentro. Depois disso, ouviram as fortes batidas dos corações. Foi a partir de seus próprios batimentos cardíacos. No entanto, eles estavam em seus estados de corpo espiritual agora, então não existia coração. Depois disso, a cor verde-bronze na superfície do crucifixo do Sem Sombra descascou lentamente, revelando um corpo corpóreo formado de luz pura que emitia um brilho semelhante ao do sol. Quanto a Klein, Audrey e Leonard, eles sentiram uma desconcertante sensação de frieza. Era como se cada célula tivesse sua própria senciência e quisesse formar outro eu. Na visão ilusória deles, na escuridão atrás da porta de bronze, um olho se abriu. Sua pupila era escura, cheia de rachaduras azul fantasmagóricas. Um após o outro, olhos parecidos também se abriram. Eles estavam densamente agrupados e usavam um olhar frio que os encarava atentamente. Neste momento, Klein e os outros pareceram ouvir um chamado silencioso. Foi um grito extremamente atraente. Sem qualquer hesitação, o corpo espiritual de Klein floresceu e envolveu Leonard e Audrey. Ele encerrou a convocação e retornou acima da névoa cinza. Ponto.